Vamos para mais uma leitura? Clarice Lispector, para meninos e meninas. Uma antiprincesa. A escritora sem regras nem privilégios. Aqui veio uma nova antiprincesa para continuar colocando as coisas de ponta cabeça, como a gente tanto gosta. E quem melhor que Clarice Lispector, que virou pelo avesso as frases, os gêneros literários, retorceu as palavras e libertou os pensamentos. Esta brasileira se considerava uma anti-escritora porque não gostava das estruturas nem das coisas acadêmicas, nem das regras, porque escrevia onde e como podia, em papeizinhos, guardanapos ou com a máquina de escrever no colo, enquanto seus filhos corriam e ela atendia o telefone e os ajudava nos deveres de casa. Uma mulher trabalhadeira que teve vida de princesa na Europa e nos Estados Unidos e não gostou. Ficou com náusea, entediada, sentiu-se um peixe fora d'água, ou uma peixinha, que voltou para sua terra querida e continuou trabalhando, e até escreveu livros para meninos e meninas, como ela dizia, cujos protagonistas são uma galinha ou um coelho pensante, ou um cachorro maluquinho, que mastiga cigarros. A portinha do mundo Lispector não é uma só, mas muitas e desiguais, e também janelinhas com pontos e vírgulas bagunçados para que nada esteja dito e tudo esteja por ser contado. Se pudéssemos espiar por uma janela um momento na vida de Clarice Lispector, veríamos uma senhora tipo madame, esbelta, com olhar felino, com o que saída de um filme de Hollywood, mas daqueles em preto e branco. Vamos espiar mais um tiquinho. Mora em uma casa em algum lugar da Europa, faz festas para os colegas do marido, um diplomata importante. Sim, sim, poderia ser uma princesa. Mas Clarice não quis, isso sempre a incomodou. Mais de uma vez confessou que se sentia como um peixe fora d'água entre essa gente, fora do Brasil. Eu detestava, mas cumpria minhas obrigações. Dava jantares, fazia tudo, mas com náuseas, recordava ela anos depois. Madame é como são chamadas senhoras da alta sociedade, que vivem com muitos luxos e se acham superiores às pessoas que têm menos, a quem tratam como inferiores. E por que Clarice odiava essa vida diplomática? Porque ela era exatamente o contrário. Mas para que você entenda do que estou falando, vamos ver primeiro a sua infância e origem de tudo. Clarice nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 na Ucrânia, na Europa Oriental. Seu pai Pedro e sua mãe Marieta decidiram mudar para outro continente onde já viviam uma irmã e um cunhado, porque havia uma guerra e eles eram perseguidos por serem judeus. O judaísmo é uma religião, mas também uma tradição que se espalhou pelo mundo inteiro. Foram perseguidos por terem suas próprias crenças e costumes. Os Lispector embarcaram para o Brasil com as filhas Elisa, Tânia e a caçula Clarice. O navio chegou a Maceió em 1922, quando ela estava com 1 ano. Como terá sido pisar numa terra tão diferente, com outra língua e costumes novos? As primeiras palavras de Clarice foram em português. Embora pronunciasse um G meio estranho, não era pelo idioma russo ou Yiddish de seus pais, e sim por uma questão física. É que tem a língua presa, dizia ela. Sua infância foi muito pobre. Quando estava com 4 anos, mudaram-se para o Recife, sempre pertinho do mar. Sua casa era tão velha que ao caminhar as tábuas do piso rangiam, como se estivessem com dor ou fosse se partir. Algumas vezes seu almoço era um suco aguado ou um pedaço de pão. Sabem que gente grande se duvidarem pergunta. Diz que a infância é um lugar ao qual sempre se volta no pensamento. Clarice a recordava como feliz, brincando na rua com as amigas e amigos novos a cada dia. Contava que sempre teve muitos animais, um macaco, galinhas e até um gato, que não morria nunca. Conhecia tão bem os animais que escreveu contos infantis com eles. Um se chamava Vida Íntima de Laura. O segredo é que Laura era uma galinha, e Clarice confessava conhecer com perfeição
a mente desses animaizinhos. Também fez outro conto, O Mistério do Coelho Pensante. Esse foi a pedido do seu filho Paulo, e recordou um fato que havia acontecido com eles no quintal de uma casa que tinham. Havia 2 coelhos em uma gaiolinha, com um pedaço de madeira pesada por cima. E uma bela manhã tinham desaparecido. Por isso o conto procura desvendar esse mistério misterioso, onde se chama A Mulher que Matou os Peixes. Mais um fato real que aconteceu quando seu filho foi viajar, que tinha 2 peixinhos vermelhos que Clarice esqueceu de alimentar por 3 dias. Quando Paulo voltou, os peixes tinham morrido de fome, mas a mãe havia preparado para ele um continho no qual procurava se desculpar. Nunca pensei que o pato tivesse uma natureza íntima tão diferente da do frango. O frango sempre tem medo e, além de lindo, é bobíssimo. Tão bom quanto a futura galinha ou gala que um dia será. Mas o pato é altamente sociável. Procura companhia, anda atrás das pessoas como um cachorrinho. Se deixa acariciar. Só não gosta dos animais quem teme sua própria animalidade. Nós, animais, sempre aparecíamos em seus contos, romances e crônicas. Fui longe com o relato. Foi culpa do Ulisses que me fez me perder. Estávamos falando em voltar à infância, e que Clarice, já grande, a relembrava e ia contando de quando ela, seu pai e suas irmãs iam ao porto ver os navios que chegavam. E aí seu pai ficava olhando para a água. Em que pensaria? Em sua terra distante, em sua esposa, mãe de Clarice que havia morrido fazia pouquinho tempo? Era disso que ela mais gostava no mundo, dos passeios de domingo, de sair à rua para brincar e inventar histórias, ouvi-las e também as criar. E dá para ver que nunca perdeu esse gosto. Ela adorava as que não tinham fim, junto com as amigas, e inventava um relato e, quando chegava em um ponto impossível, por exemplo, todos os personagens mortos eu pegava, dizia, não estavam bem mortos, e continuava. Por isso quando cresceu também escrevia assim? Disse Ulisses. É possível. Você se refere a esses finais que surpreendiam leitoras e leitores. Clarice talvez deixasse uma portinha aberta para que outros e outras continuassem a história em voz alta. Exemplos. Nossa, são muitos. Vou ler alguns para vocês. Quanto a mim, estou sim. Não. Posso acabar. Eu acho que, final do romance, um sopro de vida. Pois como poderia eu dizer sem que a palavra mentisse por mim? Como poderei dizer, senão timidamente assim? A vida se me é, e eu não entendo o que digo. E então, adoro. Vamos continuar espiando mais um pouquinho. Clarice já tinha seus 2 filhos, Pedro e Paulo, e levava uma vida diplomática na Europa e nos Estados Unidos, mas nunca parou de escrever, ou fazia como a anti-escritora que se considerava. E queria estar ali, trabalhando com seus filhos. Então era muito comum vê-la com a máquina de escrever no colo, enquanto as crianças brincavam ao seu redor. O telefone tocava, ou precisava ajudar o Pedro, seu filho mais velho, a terminar o dever de casa. Naquele tempo, não existia computador, então as escritoras e escritores usavam a máquina de escrever, que era como ter um teclado conectado a uma impressora. Ainda há gente que gosta de escrever assim. Clarice usava uma Olímpia porque é leve bastante para o meu estranho hábito, o de escrever com a máquina no colo. Corre bem, corre suave. Por isso escrevia tanto e de forma tão variada. Nunca perdeu esse costume de escrever aos pedacinhos. De início a criticaram porque sua leitura não se encaixava no realismo que era a moda na época. Mas Clarice era considerada uma estranheza na literatura brasileira, porque sua escrita era mais universal, fora de regras e estruturas ou gêneros literários. Mas depois ela ficou famosa, não é? Porque eu me lembro que vim entrevistá-la. Sim, depois sim, e até ela se surpreendeu. Recordo que disse em uma carta, isto me deixa um pouco perplexa. Será que estou na moda? É porque as pessoas se queixam de não me entender,
e agora parece me entender. Quero voltar para a minha terrinha. Quero meus amigos e amigas pertinho. Chega, acabou. Amava o mar, que parece muito na sua literatura. Não sabemos se ela disse tudo isso, mas alguma coisa assim talvez. Em 1959, Clarice deu um basta nessa vida diplomática, como de princesa, e voltou para o seu Brasil querido, para o Leme, no Rio de Janeiro, bem pertinho do mar, onde morou até seus últimos dias. Além de escrever por prazer, teve de começar a trabalhar muito. A vida era muito dura, não podia gastar um centavo a mais. Os meninos iam à escola e eu precisava comer. Assim sendo, voltou ao jornalismo com força e com suas colunas e crônicas em diversos jornais, conquistou o povo. Crônica é um gênero que se situa dentro do jornalismo, porque narra fatos, mas tem um pé na literatura, porque a forma de contar é como um relato, embora Clarice se espantasse com os gêneros. Respeita as tuas exigências, respeita mesmo o que é mal em ti. Aqui eu apareço, eu, super-herói maluco, para lhe fazer companhia. Não, Ulisses, ainda não. Companhia não lhe faltava. Tinha um monte de amigas e amigos, sua família e sua amada escrita. Ah, e centenas de pretendentes que queriam se casar com ela. Mas sabe o que elas lhe diziam? Que não tinha nascido para se casar. E falava de dar ouvidos aos próprios desejos. É pena o que pode suceder quando se pactua com a comodidade da alma. Em 1966, Clarice sofreu um acidente. Adormeceu com o cigarro aceso em seu quarto, pegou fogo. Quis resgatar seus papéis, seus escritos, e sua mão direita se queimou muito, suas pernas também. Ela, porém, continuou escrevendo à mão, com letra um pouco tosca, mas mesmo assim tomava nota sempre. Durante 6 anos escreveu crônicas todos os sábados nos jornais do Brasil, que era muito popular. O que eu escrevia? Eram crônicas, histórias atuais ou passadas. Um taxista que conversava com ela, ou um maestro de orquestra sinfônica, dialogava com os leitores, falava da falsa moral, detesto lição de moral, ou dava sentido diferente às palavras. A esperança é este instante. É preciso dar outro nome a certo tipo de esperança, porque esta palavra significa, sobretudo, espera. E a esperança é já. Deve haver uma palavra que significa quero dizer. Escrever é usar a palavra como isca para pescar o que não é palavra. Assim ele descreve o escritor Juan. Era lida por taxistas e filósofos, pelos farristas que, quando passavam por sua rua, olhavam para sua janela para ver se a luz estava acesa, e pelas vizinhas que lhe deixavam de presentes panelas de moqueca de polvo quentinha. Clarice não gostava de dar entrevistas, é verdade. Muitas vezes, os repórteres se queixavam de suas breves palavras ou longos silêncios. Não gosto de dar entrevistas. As perguntas me afligem e me custa responder. Ainda por cima, sei que o entrevistador vai distorcer fatalmente minhas palavras. Mas ela não achava bom ficar famosa. Sou uma mulher que escreve, porque para mim escrever é como respirar. Talvez por isto eu não goste de falar dos meus livros. Tudo o que eu tinha a dizer está neles. Acredito na interpretação de cada leitor. Sou como uma mãe animal. Os livros são meus filhotes. Me esqueço rapidamente deles. Não repenso, não analiso, não alimento em mim orgulhos falsos. Eu me considero uma amadora, porque não sei escrever por obrigação. Só consigo escrever por inspiração. Odeio a popularidade. É algo pernicioso para os escritores. E nessas entrevistas impossíveis, um cachorro meio maluco ficou famoso. Sim, esse é Ulisses. Uma vez um jornalista mencionou você. O cachorro tem um costume estranho, mastiga pontas de cigarro. Clarice sempre avisa todo mundo. Cuidado com o cigarro aceso. Aviso por causa do cachorro. Até o jornal O Pasquim publicou uma foto sua tomando uísque. Sabe o que Clarice dizia? Que você até a mordeu 2 vezes. Dizia que entre vocês havia um entendimento que nos ultrapassa. E não captamos, mas existe. Está contente, Ulisses?
Você por fim apareceu, e olha só que importante. Agora voltamos a Clarice, isso foi em meados de 1968. Havia uma ditadura militar no Brasil e ela participou, junto com outras e outras artistas, de uma manifestação popular contra a repressão. Fazia pouco tempo que o governo reprimia durante os estudantes, né? E estavam furiosos e furiosos. Repressão. Quando o governo, neste caso uma ditadura, utiliza a força bruta contra os que têm opinião diferente da dele e deixa pessoas feridas, presas ou até mortas. Então Clarice se importava com a realidade social? Claro que se importava. Trabalhou desde muito jovem em jornalismo, desde muito antes de se casar, e estudou direito, leis, vindo de família muito pobre e sendo mulher. Isso eu não te contei, mas fez toda a faculdade com ótimas notas, e seu desejo era reformar o sistema penal. Quando lhe perguntaram se era comprometida com sua escrita, respondeu: na verdade, me sinto comprometida. Tudo o que eu escrevo está ligado, pelo menos dentro de mim, à realidade em que vivemos. E foi esse último livro publicado, A Hora da Estrela, que Clarice voltou às origens e recuperou muito de sua infância. Ali o narrador conta a história de Macabea, uma moça pobre do Nordeste do Brasil. Diz: o que escrevo é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas. É dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida, porque existe o direito ao grito. Então, eu grito. Contra a ditadura e a repressão. Artistas na rua. Um momento. Você disse seu último livro e me assustei um pouco. Como assim seu último livro? É inevitável. Ulisses, estamos chegando ao final. E sabemos que Clarice morreu em 9 de dezembro de 1977, na véspera do seu aniversário. Tinha uma doença que progrediu rapidamente, meio que sabia que ia morrer, mas mesmo assim fazia planos e falava de viagens. E mais, naquela tarde ela quis ir embora do hospital. Era muito vaidosa e não gostava de ficar presa. Então levantou e disse à sua grande amiga: vamos embora. Mas a enfermeira não permitiu. Toda zangada, Clarice respondeu: você matou o meu personagem. E logo nesse último livro que falamos, Macabea, a protagonista, também morre. Mas antes diz uma frase que não termina. Quanto ao futuro, uma frase dessas que Clarice escrevia desde pequena, como essas histórias que nunca terminavam, nem se as protagonistas morressem. Nesse romance também diz: pois na hora da morte, a pessoa se torna brilhante estrela de cinema, e é o instante de glória de cada um. E não podemos deixar de imaginar essa Clarice, artista de cinema, em preto e branco, em sua hora de estrelas, em suas milhares de fotos com esse olhar de gato, em suas centenas de histórias que terminam de repente, que quebram regras, ou que nunca terminam e tornam a começar. Clarice Lispector.